semana, mais uma aula. Antes que vocês digam, me perguntam, né, alguns já comentaram aí e tudo mais. Semana que vem nós teremos aí as bancas do 10º período, né, o TCC aí, as monografias, e algumas turmas estão sendo, entre aspas, liberadas aí para assistir, né, essas bancas. Mas o que acontece, né, a semana inteira, vocês vai ter essa semana, né, a semana que vem inteira, né, do dia 9 ao dia 14, terão as bancas, o pessoal do 10º período, e conforme o professor cai nessa banca, é que as turmas estão sendo convidadas aí para assistir. Né? Então, vou dar o meu exemplo, eu dou aula lá para o 1º e 2º período, na terça-feira, exatamente na terça-feira da semana que vem, eu vou estar na banca. Então, eu não tenho como dar aula, e aí o pessoal do 1º período foi convidado, né, a minha aula aí, para eles assistirem a banca na terça-feira que vem. No caso de vocês, quarta-feira, vai ter banca, mas terá banca aí com outros professores e não comigo. Então, semana que vem a gente vai ter aula normal, tá? Aula normal, vai ter a live, vai ter, enfim, como a gente vem fazendo aí normalmente. O que pode acontecer é alguma outra disciplina, o dia da aula de vocês, o professor cair exatamente aí na banca. Então, aí esse professor provavelmente vai convidar vocês para assistirem lá as apresentações. Mas na nossa aula, na nossa disciplina, na quarta-feira, aula normal. Tá? Então, antes que me perguntem, ou, mas a coordenação falou, mas o outro professor fez, o professor faz o seu jeito, né, a gente vai ter aula normal, até porque, né, o nosso conteúdo aí é bastante extenso, né, e eu não posso me dar o luxo aí de simplesmente dispensar uma semana vocês, e aí depois o conteúdo fica muito superficial, né, fica muito vazio aí, vocês acabam perdendo. Então, na nossa disciplina, na quarta-feira que vem, aula normal. Como hoje, não esqueçam, e sempre aquele recado, vocês já têm aí ativada, né, aquela atividade de frequência, ela já foi disponibilizada aí para vocês, vocês têm aí até quinta-feira, às 23h59, para responder essa questão. Né? Essa questão serve para frequência e serve também para aqueles 40% da nota aí. E, né, aí vem a boa notícia, para aqueles que acompanham o calendário, né, nós estamos no dia 4 de novembro, significa que, além de hoje, a gente só tem mais 3 aulas, e aí a gente já entra na semana de provas do segundo bimestre. Né? Então, dia 2 de novembro, a semana de provas começa no dia 1º de dezembro, né, mas a nossa prova, como a nossa aula é quarta-feira, vai ser dia 2 de dezembro. Então, dia 2 de dezembro, fiquem atentos aí, porque eu vou fazer na mesma sistemática do primeiro bimestre. No dia 2, as questões, né, as 10 questões lá da prova bimestral, elas vão abrir às 19h15 e vão fechar às 22h15. Como foi no primeiro bimestre, eu vou repetir agora no segundo. Então, se programa aí para o dia 2 de dezembro, né, daqui menos de um mês, para vocês estarem aí no ambiente mais tranquilo, né, no ambiente mais reservado e de preferência aí na frente de um computador, que acaba sendo mais prático para vocês responderem as questões. Né. Então, dia 2 de dezembro é a nossa prova bimestral. Então, né, se programem aí, a gente vai falar sobre a prova, especialmente aí na última aula, no dia 25, mas, né, já dando esse recado aí para vocês se programarem. E aí, quem ficar em final, quem não passar com média, vai ter aí a semana de prova de exame final, né? Mas aí a gente fala mais para frente. Acho que eu preciso confirmar no calendário, mas acho que começa ali pelo dia 10, tá? Então, ali pelo dia 10 devem começar aí o exame final. Espero que ninguém precise, né? Espero que ninguém precise. Em termos de nota, eu acho que ninguém está tão ruim que não consiga recuperar, né, pelo menos no segundo bimestre, para passar direto. Né? Vamos fazer esse esforço para, enfim, né, não ter esse sofrimento adicional, mas é aquilo, né, acaba sendo que tanto a prova bimestral quanto a prova
de exame final, vai ter tudo online, na mesma sistemática, do mesmo jeito de tudo, vocês vão poder fazer em casa e tal, mas é um desgaste, né? É uma noite a menos aí para vocês assistirem novela. Então, né, não custa se esforçar um pouquinho aí esse mês. Bom, vamos ao nosso conteúdo, eu vou compartilhar aqui a tela, né, como sempre, vou compartilhar aqui meu desktop para a gente falar da aula de hoje. E a aula de hoje, o que a gente faz? A gente vira a página, a gente muda e a gente vai e sai finalmente do poder legislativo, a gente vai para o poder judiciário, e dentro desse poder judiciário, hoje em específico, a gente vai falar sobre a magistratura, ou os juízes, né? Então, aonde na Constituição que está regulada aí a questão dos juízes. Claro que existem leis específicas, existem normas, resoluções e tudo mais abaixo da Constituição, mas a nossa aula, como é direito constitucional, a gente se resume aí a falar dos dispositivos constitucionais. Então, hoje a gente começa falando aí uma apresentação breve do Poder Judiciário, a gente aprofunda um pouco mais na questão do Estatuto da Magistratura, que está lá na Constituição, e na aula que vem, na semana que vem, a gente avança um pouco mais no Poder Judiciário, né? Esse Poder Judiciário a gente vai ver o organograma, ver como ele é distribuído, quais são as instâncias, como é que as ações aí são processadas, muito embora, né, o nosso objetivo aqui em direito constitucional não é antecipar aulas de processo civil, nem de processo penal, nem de processo trabalhista, nem nada disso, né? Então a gente vai trazer um panorama geral na próxima aula. Bom, esse panorama geral, né, esse aspecto, né, esse organograma do judiciário é a aula que vem. Hoje, o que a gente fala, né, do Poder Judiciário? Basicamente, para que ele serve, né? Para que serve o Poder Judiciário? É para prestar tutela jurisdicional, né? Então, basicamente, o que é prestar tutela jurisdicional? É dirimir conflitos, né? Então, verificar uma questão em que há dúvidas e há conflitos, e o Poder Judiciário ele vai buscar, junto às normas jurídicas, qual é a lei que vai resolver aquele caso concreto, né? Então, vejam que o Poder Judiciário, na sua composição, aí, na sua função institucional, né, constitucional, é de resolver os conflitos. Então, o Poder Judiciário tem essa função. Agora, é claro que, e vocês vão ouvir bastante isso ao longo do curso, isso não significa que o Poder Judiciário ele não deva incentivar os acordos, né? Ele não deva aí propiciar para as partes uma mediação, né? Fazer aquele meio de campo para as pessoas se compor sem precisar brigar e sem precisar o juiz dar uma sentença. Mas, né, por né, conceito próprio aí da separação dos poderes, cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional em nome do Estado. Então, quando o juiz dá uma sentença, quando o juiz decide a favor de um e contra o outro, seja em que âmbito for, né, trabalhista, tributário, civil, consumidor, família, não é o juiz decidindo, né, é o Estado brasileiro, né, o Poder Judiciário, por meio de um representante seu, que é o juiz, né, então é o Poder Judiciário dizendo quem tem razão no caso, e essa tutela é o Estado que dá, né, é o Estado que dá. Nós temos toda a repartição de juízes, né, eleitoral, federal, justiça comum, justiça criminal e tudo mais, tudo isso é uma questão só de organização do Poder Judiciário, mas a tutela jurisdicional ela é única, né, é o Estado brasileiro, por meio aí de um dos seus poderes, que é o Poder Judiciário, prestando aí essa tutela, né, prestando aí esse serviço, dizendo quem tem razão. E essa decisão judicial, ela faz lei entre as partes, né, ele substitui a vontade das partes, ele
determina que se faça algo, né? Então, condena em pagar, obriga em fazer alguma coisa, enfim, né, conforme a sentença for. Então, é uma determinação, e se a pessoa não cumprir, esse mesmo poder judiciário, né, a gente vai ver isso mais para frente, ele está embutido aí da coercibilidade, né? Então, o poder judiciário é o único, e é a pessoa, né, é o poder que detém aí a força, né, o poder coercitivo. É ele quem tem a possibilidade de tutela, né, no sentido de impor por meio de força. Então, por exemplo, né, em algumas situações, vamos supor que uma pessoa tem uma sentença a seu favor para derrubar um muro. E aí a pessoa que deveria derrubar o muro não faz, não derruba o muro. O que o judiciário pode fazer? Pode enviar um oficial de justiça junto com um trator para ir lá e demolir aquele muro, né? Simples assim. Já que você não vai fazer, é, o Estado vai fazer por você, né? Então ele tem esses meios coercitivos. É aquilo, né? O Poder Judiciário, além dele dizer quem tem razão, ele tem essa possibilidade de impor suas decisões, né? Impor suas decisões e avançar aí, inclusive sobre o patrimônio das pessoas, claro que sempre dentro dos limites da lei, né? A lei diz até onde. O que o judiciário está fazendo? Está aplicando a lei, né? O judiciário ele vai ver na lei e vai fazer aquilo que a lei lhe está autorizando. Ah, mas o Poder Judiciário foi injusto, ele fez, né, ele condenou uma pessoa que não deveria, veja, aí, como todo poder, né, assim como o executivo, o legislativo, o judiciário também falha, ele também erra, também tem aí seus problemas, por isso que o Poder Judiciário, a gente sempre tem a possibilidade de recorrer, né, recorrer, sempre tem a possibilidade de você rever, reformar uma decisão, até, né, em razão desse impacto, né, que uma sentença judicial faz no ambiente aí de uma pessoa. Então você tem essa garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, de modo que você pode tentar reformar aquela decisão, né, aquela sentença e tudo mais. Enfim, né, a teoria do processo e tudo mais, vocês vão ver, né, em uma disciplina específica, não sei se vocês estão tendo, mas enfim, a teoria geral do processo, e aí vocês vão avançar, né, lá na parte infraconstitucional. Aqui a gente só faz uma introdução a isso, mas enfim, além de exercer sua função constitucional, que é a tutela jurisdicional, o judiciário, ele também tem internamente aí uma função legislativa e uma função administrativa. O que é isso? Não é uma função própria constitucional. Na verdade, é uma função que ele é dada ele se administrar sozinho, né? Então, a função legislativa, o que é isso? O próprio Poder Judiciário, por exemplo, ele organiza o regimento interno dos tribunais, né? Então, aquilo, horário de funcionamento, como funciona um julgamento, quantas pessoas podem entrar na sala, né, se precisa usar o terno ou não, se precisa usar toga, enfim, né, se vai servir cafezinho ou não, enfim, tudo isso é uma função aí que o judiciário faz dentro do seu ambiente, dentro dos tribunais. Existem os regimentos, as portarias e tudo mais. Isso é a função legislativa, né, é o regular o seu próprio funcionamento. Além disso, é a função administrativa, que é isso, é organizar, né, o Poder Judiciário, ele contrata servidores, ele contrata terceirizados para limpeza, contrata segurança, contrata, enfim, um monte de coisa, ele precisa manter o ambiente limpo, ele precisa pagar os servidores, enfim. Então, existe uma função administrativa também, né? Então, vejam, o Poder Judiciário, em função típica de tutela jurisdicional, também exerce ali diretamente aí essa função atípica, né, ou secundária, a função legislativa e administrativa, né? Então, essa breve introdução aí do Poder Judiciário, a gente vai avançar sobre a estrutura do Poder Judiciário na aula que vem. Hoje a gente vai falar sobre a pessoa
que representa esse poder judiciário, que é o magistrado. Então, aí vem o primeiro grande ponto, né? Cuidado e não confundam magistratura, que são os juízes, com o magistério, que são os professores, né? Então, eu já vi muitas vezes pessoas falando aí que exerceu a magistratura, e depois, aí você vai lá, mas você era juiz? Não, não, era professor, né? Então, cuidado, né? Magistratura é juiz e magistério é professor. E dentro da magistratura, ou seja, juízes, né, juízes tanto de primeiro, segundo ou terceiro grau, recebem nomes específicos, né? Primeira instância é o juiz, segunda instância desembargador, terceira instância é o ministro. Com esses magistrados, né, eles têm uma série de garantias constitucionais. Essas garantias constitucionais estão lá no artigo 93 da Constituição, e esse artigo 93, ele recebeu o nome aí de Estatuto da Magistratura. Tá? Então, o Estatuto da Magistratura nada mais é do que os princípios institucionais que estão lá no artigo 93 da Constituição. O que acontece? É um artigo com vários incisos, né, vários e vários mesmo. Eu vou falar aí dos principais, ou da maioria, pelo menos, né, aqueles que acabam sendo aí o mais importante, até porque eu sei, né, e salta aos olhos aí muita gente, em específico estudante de direito, gostaria, né, de seguir essa carreira de ser juiz, de ser magistrado. Não é fácil, né? Então, quem quer seguir essa carreira, excelente, é uma das carreiras mais nobres aí dentro do direito. Agora, né, comece a estudar e estude muito, porque a coisa é bastante concorrida, não digo pouco concorrida, nem talvez, né, dentro aí do Brasil, eu imagino que seja o concurso mais concorrido que existe no Brasil, né? Principalmente porque, né, o magistrado, uma vez que ele é aprovado e ele passa pelo estágio probatório, ele ganha todas as garantias, né, e tudo isso que a gente vai ver agora. E vocês vão ver que, além de um salário bem generoso, vira em torno de 30 mil reais, além de um salário bem generoso, ele vai ganhar isso o resto da vida, né, vai ganhar isso o resto da vida com garantia de não ser despedido, de não, enfim, tudo que a gente vai ver aí na aula de hoje, né. Ele né, dentro de um grande esboço aí, um funcionário público, né, mas ele é um funcionário específico com garantias próprias do artigo 93 da Constituição. E como é que você faz para ingressar, né? Como é que você faz para ser juiz? Concurso público, né? Concurso público, lá no artigo 93, o ingresso na carreira, o primeiro princípio é ingresso na carreira mediante concurso público, né? O inciso primeiro vem trazer. Como é que essa pessoa faz para ingressar? Vai participar de um concurso público de provas e títulos, né? Primeiro a prova. As provas, aí depende, né, se é juiz federal, juiz estadual, mas eles seguem mais ou menos um padrão. Primeiro é prova objetiva, depois é uma prova subjetiva, depois existe uma entrevista, né, depois existe uma sabatina, enfim, você tem que provar, né, que você tem condições. Então, não é só passar na prova objetiva, lá de múltipla escolha, existem várias etapas aí a serem cumpridas. E por que provas e títulos? Porque você precisa comprovar também que você exerceu, né, que você atuou na carreira jurídica pelo menos 3 anos, né, 3 anos de atividade jurídica. Então, para você ser juiz, né, além de passar no concurso, você tem que provar que você atua, né, exerce atividade jurídica por pelo menos 3 anos, né. Então, essa atividade jurídica não é e não serve dizer que foi estagiário, né, o estagiário não é considerado como atividade jurídica. Então, basicamente, depois de ser bacharel em direito, você vai começar a formar esses 3 anos aí de atividade jurídica. O detalhe é que esses 3 anos de atividade,
no momento do empossamento, né? Então, vamos imaginar aí que você faça um concurso com 2 anos de formado. 2 anos de formado, aí vem toda a parte de prova, entrevista, e tem outra, né? Enfim, todas as atividades. No momento que você se inscreve para fazer a prova, não precisa ter os 3 anos, você vai ter que provar esses 3 anos lá na frente, né, quando você ser convocado, aí você ser chamado para tomar posse, né? Então, a comprovação, né, não é a comprovação da posse, é a comprovação das atividades aí por 3 anos, vem depois disso. E vejam que essa atividade jurídica não significa advogar propriamente dito, tá? Então, tem esse detalhe. Se você se forma em bacharel em direito e você tem um único objetivo aí na sua carreira, ser juiz, não precisa ir lá e fazer OAB, né? Não precisa passar no exame da ordem, não precisa pagar a anuidade da OAB, que hoje é R$1.000, né? Então, você ia ficar pagando essa OAB só para ter. Não, essa atividade jurídica, ela é mais ampla, né? Então, você pode ser um assessor de juiz, você pode trabalhar, né, enfim, nas inúmeras possibilidades aí, como bacharel de direito, mesmo sem ter OAB. Claro que o mais comum, né, essa atividade jurídica, mais comum é provar isso mediante atividade advocacia, né? Então, você prova que por 3 anos você advogou. É uma prova, mas não precisa ser necessariamente aí a advocacia. Pode ser outra coisa relacionada aí à atividade do bacharel, só que relacionado à área jurídica, né? Não adianta você ser bacharel em direito, mas durante esses 3 anos que você está estudando, você é caixa de supermercado, você é, né, qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o mundo jurídico. Isso não é atividade jurídica. Então, o que você precisa provar não é 3 anos de formado, é 3 anos de exercício de atividade, né? Então, são os requisitos aí para você ser aprovado. É difícil passar nesse concurso, né? É muito difícil, né? Eu lembro que há 4, 5 anos atrás, teve aqui no estado do Paraná, a prova objetiva, né, que é a primeira etapa, os 3 classificados, os 3 primeiros classificados, eles acertaram 98 e 99 questões de 100, né? Então, de 100 questões, eles erraram 1 ou 2, né? Então, está mais ou menos nesse nível aí, para você passar da primeira fase, né, da primeira fase aí para juiz. O primeiro princípio institucional, precisa passar aí por esse concurso público. Avançando, né, as promoções na carreira. O juiz, aqui ficou um pouco pequeno o slide, quem não está enxergando pode baixar lá o material, daí acompanha melhor. O juiz, quando ele passa no concurso, ele vai para aquilo que a gente chama de instância inicial, né? Então, vejam, o judiciário, ele é organizado por comarcas, né? Vamos falar no âmbito estadual, por comarcas. As comarcas, elas são divididas em instância inicial, intermediária e final. Final são os grandes centros, Curitiba, Londrina, Foz, Ponta Grossa é intermediária, Foz, acho que Guarapuava, enfim, né, as maiores cidades são entrâncias finais, ou seja, as capitais, né, são as entrâncias finais. Entrância intermediária, aquelas cidades médias, né, então põe aí Francisco Beltrão, põe aí Ponta Grossa, põe aí União da Vitória, enfim, né, cidades médias. E nós temos as entrâncias iniciais, que são as comarcas do interior, né? Terra Roxa, Castro, enfim, né? Um monte aí no estado do Paraná. Quando você passa no concurso público, a vaga, ela sempre vai ir lá para a entrância inicial. Você sempre vai para o interior do estado, você sempre vai lá para o interior. Você vai começar advogando, sendo juiz lá no interior do estado. E ao longo da vida desse magistrado,
ele vai passando por promoções, né? Então, quais são as promoções? Primeiro, ele vai de entrância para entrância. Se fala assim mesmo, entrância, né? Não é entrância, não, nem instância, é entrância mesmo. É aquilo, você passou no concurso, vai lá para, né, vamos falar aí Castro, né, vai lá para a comarca de Castro ou de Malé, né, Malé. O que que acontece? Você vai ficar por lá até que surja uma vaga, uma promoção interna. Aquilo, os magistrados, eles vão se aposentando ou eles vão virando desembargador. Então, sempre vai abrindo vaga, né? É progressivo. O que que acontece? Essa forma, né, essa promoção também é uma garantia desses magistrados. E aí existem duas formas desse magistrado ser promovido de uma entrância para outra. O que é uma entrância para outra? É sair do interior e ir para uma cidade média e depois ir para a capital. Primeiro, por antiguidade, né? Então, essas promoções, elas vão alternar. Uma vaga é por antiguidade, a próxima vaga é merecimento. Próxima antiguidade, a próxima merecimento. E aí o que acontece? Primeiro, a gente vai por antiguidade. Antiguidade é o quê? É o magistrado mais tempo em uma entrância. Se ele quiser ir para a entrância intermediária, por exemplo, ele vai ter essa vez, né? É aquele mais velho, mais antigo. Então, por antiguidade não tem muito segredo. E por merecimento, né? Merecimento, o que que é isso? Merecimento é o aproveitamento, né? O merecimento aí é a questão de integrar aí, deixar as coisas em dia, não sofrer nenhuma punição. O CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele fiscaliza as comarcas e ele vai dizer, né, se tem muito processo atrasado, se não tem. Juízes, eles têm prazos internos, prazos lá do próprio CPC, né, prazos impróprios, eles estão seguindo esses prazos, se as metas, eles estão seguindo as metas, né, que o CNJ coloca. Enfim, né, basicamente o que, que a Constituição põe aqui? Critérios de produtividade e presteza na jurisdição. Frequência e aproveitamento também de cursos oficiais. Então, veja, o magistrado que se dedica, deixa a coisa tudo em dia, ele vai, né, figurar nessa lista aí de critério de promoção por merecimento, né? Então, por merecimento, ele vai também variar de entrância em entrância. Com essa lista, né, essa promoção, ou por antiguidade ou por merecimento, ela vai para todas as esferas aí do Poder Judiciário, né? Então, entrância inicial, intermediária, final, depois para desembargador, né, que é o juiz de segunda instância, e depois para ministro do STJ. Né? Só não vale para o ministro do STF, porque ele é indicado. Né? O STF, Supremo Tribunal Federal, é um tribunal político em que o ministro é indicado pelo presidente da República, assim como a gente viu aí agora, bem recente, o Cássio Nunes, né, o último que foi indicado e que está tomando posse aí, acho que semana que vem, se não me engano. Então, promoções na carreira é outro princípio e outra garantia. Outra situação, revisão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados. Vejam, essa questão desses cursos oficiais é um dos elementos para a promoção, a gente viu de entrância a entrância, mas ele é muito importante porque ele também vai assegurar uma das garantias aí dos magistrados, é a vitaliciedade. Né? Então, ele vai ser vitalício, ele vai passar o resto da vida lá como magistrado, ele não pode ser exonerado, ele não pode ser demitido, não pode ser nada disso, né? Ele vai ser vitalício, um juiz vitalício. Mas quando que ele ganha essa vitalicidade? Ele ganha depois que ele cumpre dois requisitos. Basicamente, ele tem que cumprir esse curso oficial de 480 horas aula, né? Então ele vai ter que fazer esse curso e ele vai ter que trabalhar aí por 2 anos, né? Por 2 anos como magistrado. Então,
trabalhando 2 anos como magistrado e feito esses cursos oficiais, ele é, né, garantida aí a vitaliciedade, né? E até é curioso, eu li essa semana aí uma notícia, um juiz lá de São Paulo, e a gente vai ver mais para frente, depois que alguém vira juiz, ele não pode mais trabalhar em outra coisa a não ser dar aula, né? A segunda atividade e única possível do juiz é ele dar aula. E aí tem um juiz ali de São Paulo, ele passou no concurso público, mas ele continuou vendendo curso de preparação para cursinho e tudo mais, e ele fez isso antes, né, da vitaliciedade, e ele perdeu, né? Ele foi demitido, porque ele não tinha ainda essa vitalicidade aí necessária, que é depois do período de 2 anos, né? Então, veja, o cara se esforçou tanto, passou no concurso e não largou mão lá do blog dele e tudo mais, que ele vendia, né? Ele comercializava lá, eu não lembro se era material de estudo, alguma coisa assim. Ele não era professor, ele comercializava lá alguma coisa, e ele perdeu, né? Foi demitido lá, o Tribunal de Justiça de São Paulo demitiu lá o juiz, né? Então vejam que burrice, né, que esse cara fez. Mas, enfim, não tem essa previsão de cursos aí oficiais para vitaliciamento. Bom, além disso, o salário. É o salário que, tecnicamente, a gente fala subsídios, é talvez um dos maiores atrativos aí também do Poder Judiciário. O que acontece? O Poder Judiciário, ele segue uma hierarquia de acordo com a importância do tribunal. Então, aquilo, dentro da hierarquia do judiciário, o tribunal de maior importância é o STF. Ele está no degrau mais alto. Então, obviamente, que é o ministro do STF quem vai ter o maior salário como magistrado. O salário do ministro do STF hoje é R$ 39.200, né? Então, é um salário bem significativo aí, acho que todo mundo ficaria satisfeito em ganhar 40 mil por mês. Óbvio que isso aí é o valor bruto de subsídio. Aí eles têm todos os demais, né, aquilo que eles chamam de penduricário. É auxílio moradia, auxílio livre, auxílio refeição, auxílio, enfim, auxílio paletó, auxílio, enfim, eles têm uma série de benefícios conforme o Estado aí, o Tribunal de Justiça determina. Então, o salário, né, base deles é R$ 40 mil. Isso do ministro do STF. Aí o que acontece? O inciso 5º do artigo 93, ele coloca aí um escalonamento, falando o seguinte, né, vejam, os ministros dos tribunais superiores, ou seja, STJ, TSE, TST, né, todos eles vão receber um valor a título de subsídio que corresponde a 95% desses 39.200. Né? Então, veja, o ministro que está um degrau abaixo do STF, ele vai ganhar 95% desse valor aqui. Né? Aí os demais subsídios, eles vão ser fixados em lei escalonados, né? Conforme a respectiva categoria, e aí aquilo, né? Se é entrância inicial, intermediária, final, é juiz substituto, juiz titular e tudo mais. Só que essa estrutura, ela não pode ter uma diferença aí superior a 10%, né? De um para o outro, né? Então, vejam só, basicamente, o que é feito? Ó, nem pode exceder 95% do valor dos ministros do STJ. Então, o que acontece na prática? Nós temos o salário do STF, do ministro do STF, de 39.200. O ministro do STJ ganha 95% disso daqui. E os desembargadores, eles ganham 95% do que ganha o ministro do STJ. Né? Então, vamos fazer uma conta arredondada e vamos dizer que é 90% desse valor. O desembargador, hoje, ele ganha mais ou menos R$ 35 mil.
Aí vem descendo, né, vem descendo para juiz titular de entrância final, juiz de entrância intermediária e juiz de entrância inicial. Só que essa diferença do 35 mil para o último colocado, ela não pode ser superior a 10%. Então, o juiz, ele acaba recebendo 10% menos do que ganha o desembargador, que é ali mais ou menos 30 mil reais. Né? Então, o magistrado que já começa ali perto de 30 mil, e o desembargador, né, que está aí na sua, né, no topo aí, vamos dizer assim, do seu tribunal local, ele vai ganhar uns 35 mil reais. Né? Então, varia entre perto de 30 mil até 35 mil, aí o ministro vai para os 39. Né? Então, nós temos aí essa lógica, e tudo isso está o quê? Garantido constitucionalmente. Né? Então, vejam que é a Constituição que garante o salário de todo esse povo aí. Bom, além disso, eles podem se aposentar, a aposentadoria deles com vencimento integral, né, com vencimento aí vencimento no sentido de remuneração integral, então eles se aposentam recebendo o mesmo valor da ativa, né, eles são funcionários aí públicos de uma categoria especial, que é o Poder Judiciário, que dá essa aposentadoria integral. Mas, basicamente, eles podem se aposentar de três maneiras, né? Primeiro, por invalidez, assim como qualquer trabalhador lá do INSS, se essa pessoa, né, se esse magistrado tiver uma doença grave, incurável, que impossibilite ele de trabalhar, ele é aposentado por invalidez, com salário integral. Outra situação, aposentadoria compulsória. Vocês vão ver, no dia que vocês estudar direito previdenciário, que você pode completar aí os requisitos para se aposentar, mas você pode continuar trabalhando, né? Você não precisa se aposentar, você pode continuar trabalhando. Só que no caso do magistrado, dos juízes, existe aqui a tal da aposentadoria compulsória. Fala o seguinte, bom, você já pode até ter completado os requisitos da aposentadoria, mas se você chegar aos 70 anos, você deve se aposentar, você não vai ter mais escolha, a aposentadoria é imposta, ela é compulsória. Então, para juiz, 70 anos ou 75 anos para os tribunais superiores, né, STJ, STF, 75 anos, que é o que aconteceu aí com o ministro Celso de Mello, por isso que veio o Cássio Nunes, né? Então Celso de Mello fez 75 anos de idade, se aposentou, e agora, né, acho que nos próximos meses, aí o outro ministro, Marco Aurélio, também vai completar 75 anos, então vai abrir uma nova vaga aí para o STF. Né? Então, lá no STF, no Tribunal Superior, de 75 anos, e para os juízes, né, normais, que não são Tribunal Superior, juízes e desembargadores, é 70 anos. Isso é compulsório, aquela pessoa que não quer parar de trabalhar. Agora, se o juiz quiser, né, ele pode se aposentar voluntariamente. Né? Então, o que ele precisa observar para se aposentar voluntariamente? Ele precisa, primeiro, trabalhar pelo menos 10 anos, né, no serviço público, e desses 10, 5 tem que ser com o juiz. Né? E aí vem os requisitos que eram pelo menos os mesmos, né, ou muito parecidos aí com a questão da aposentadoria do INSS. Agora, com a reforma da Previdência, mudou um pouco, mas aqui para o juiz, né, 60 anos de idade ou 35 anos de contribuição, se homem, 55 anos de idade, 30 de contribuição, se mulher. Né? Então, e aí, né, tem a outra hipótese de se aposentar com 65 anos de idade, mas aqui não existe tempo de contribuição, de modo que aí ele vai ter um provento proporcional aí ao tempo de contribuição, não é o salário integral da ativa. Né? Então, são aí os requisitos para o juiz se aposentar. Vejam que isso aí está no artigo 93 da Constituição, então foge aí a reforma da Previdência. Bom, outras garantias, né, vamos avançando aqui.
Residência obrigatória na comarca, o juiz deve residir na comarca em que trabalha, então ele precisa estar, né, lá no interior. Quando ele começa a carreira, ele vai ter que se mudar para o interior, é a obrigação para ele entender o contexto social daquele local. Remoção, disponibilidade de aposentadoria, interesse público. O juiz ele só pode ser encaminhado para outra comarca, né, desde que devidamente justificado, né, ele não pode simplesmente por uma decisão política, tem que ter aí fundamento, né, ele passa por um processo para que isso possa ocorrer. Bom, outra situação é que todo julgamento que o juiz, o magistrado realizar, ele tem que fundamentar a decisão, ele tem que explicar por que ele vai dar aquela decisão, e essa decisão, ela sempre deve ser publicada. Isso aqui vocês vão repetir, vão ver lá no processo civil, vocês vão falar bastante desse artigo 93, inciso 10, né, a fundamentação das decisões. Então, tudo que o juiz decide, ele precisa explicar por que ele está decidindo, né? Isso está lá no artigo 93 da Constituição. Bom, avançando, também, né, a motivação das decisões, aqui no inciso 10, né, as decisões administrativas também têm que ser motivadas, então não só as judiciais, as internas do tribunal precisam ser né, justificadas, explicadas aí num processo administrativo. Outra situação interessante, que está aí no Estatuto da Magistratura, é o inciso 13, né, na questão da proporcionalidade entre o número de juízes e a demanda, né. Isso daqui justifica ou explica, né, o tamanho do poder judiciário de acordo aí com o tamanho do Estado e da população, né. Então, aí eu fui buscar os números, né, no estado do Paraná, nós temos 912 juízes, né, 912 juízes estaduais, distribuídos em 161 comarcas, né. Então, vejam, o Paraná tem 399 municípios, metade deles, né, quase metade deles, tem aí, considerado comarca. Então, nós temos 161 municípios que são comarcas. No Tribunal de Justiça, nós temos 120 desembargadores, né? Então, esse é o tamanho do judiciário estadual. E aí, o que existe, além do estadual, existe o federal, né? O federal, ele é dividido no TRF4, né? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, nesses 3 estados, são 233 juízes titulares, 169 substitutos, né, e 27 desembargadores lá no próprio TRF4, que fica em Porto Alegre. No Paraná, né, são 24 subseções judiciárias, né. Então, o que acontece? Quando a gente fala de justiça estadual, a gente está falando de comarca, né. Então, comarca estadual tem 161. Quando a gente fala de justiça federal, o Paraná tem 24 subseções. Isso significa o quê? Né, que é bem menos. Então, né, você pega ali, por exemplo, a subseção de Ponta Grossa. Ponta Grossa vai envolver todos os municípios ali limítrofes, né? Então, quando você precisa de uma demanda na Justiça Federal, quando que você precisa da Justiça Federal? Quando você tem uma questão envolvendo a União, né? A União e suas autarquias e empresas públicas. Então, basicamente, é contra a União, contra o INSS e contra a Caixa Econômica. As 3 ações vão para a Justiça Federal. Para onde que vai? Vai para uma dessas 24 subseções judiciárias, né? Então, aqui é o tamanho do judiciário aí, que atua, né, hoje aqui no Estado. Bom, avançando, aqui, né, uma questão bem interessante, que é a historinha do 5º Constitucional, né? Então, vejam, qual é a forma tradicional e comum de alguém virar um magistrado? Passar no concurso público, né? Então, o concurso público, ok, você passa, você vira juiz e depois você vai subindo, vai ser promovido até virar um desembargador. Ótimo, essa é a regrinha geral, essa é a forma mais volumosa, né, de
um juiz chegar até desembargador. Mas existe uma exceção que é a regra do quinto constitucional. Isso aí está no artigo 94 da Constituição. Vejam, o ministro Cássio Nunes, que vai assumir o STF, ele virou desembargador lá do Tribunal Regional Federal, acho que da primeira região, se não me engano, segunda, por essa regrinha do quinto constitucional. Então, ele não passou em concurso público. Né? Esse ministro Cássio Nunes, ele não passou em concurso público. Ele não começou a carreira como juiz, ele começou a carreira como advogado. Ah, mas como é que pode isso? Ele virou desembargador pela regra do quinto constitucional. O que, que é isso? Está no artigo 94. Um quinto dos lugares dos tribunais será composto por membros do Ministério Público ou de advogados. Né? Então, o que, que acontece? De cada 5 desembargadores, um ou é do Ministério Público ou é um advogado. Né? Então, aí vem os requisitos. Se for do Ministério Público, ele precisa ter 10 anos de carreira. Né? E se for advogado, ele precisa ter notório saber jurídico e reputação ilibada com 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, o que, que acontece? Toda vez que existe aí o critério de promoção, de abertura de vagas, né, para um tribunal, é feita o quê? É verificado se vai ir para a regra do quinto ou se vai ser uma promoção lá de juiz para desembargador. Como é que é verificado isso? Conforme o número de desembargadores que tem lá. Um quinto dos desembargadores precisa ser ou do Ministério Público ou ser um advogado. Se está se aposentando um desembargador que veio da regra do quinto, naturalmente vai ter que abrir uma vaga com a regra do quinto. Se está se aposentando um desembargador que é de carreira, né, um juiz de carreira, naturalmente vai se promover um juiz de carreira a desembargador. E aí o que, que isso vai ser feito? Vejam, ou do Ministério Público ou do advogado, e de advogado. Né? Então, vejam, geralmente é feito, intercalado, né, intercalado. Geralmente um é um Ministério Público, o outro é de advogado. Isso é elaborado uma lista sexta pelos órgãos de representação. Então, o que, que vai acontecer? O Ministério Público, lá o Conselho, né, Estadual do Ministério Público e tudo mais, ele vai dar uma lista de 6 nomes para o respectivo tribunal, né, eleger 3 aí que vai ser indicado pelo chefe do executivo. Né? Então, primeiro o Ministério Público e depois a OAB. Eles elaboram as listas, né? As listas, eles dão 6 nomes, né? Ou o Ministério Público ou a OAB encaminha uma lista com 6 nomes para o tribunal. Aí o tribunal escolhe metade deles e forma a lista tríplice. Então, de 6 nomes, sobram 3. Esses 3 são enviados ao chefe do executivo. O chefe do executivo vai escolher um daqueles 3 nomes. Né? Então, vejam que aí entra, né, o advogado ou o membro do Ministério Público como desembargador aí, nos tribunais. Né? Então, nós temos essa exceção, ou a regra do quinto constitucional, uma forma, né, de ser magistrado. Bom, e esses magistrados, inclusive esses do quinto constitucional, o que, que eles têm de garantia? Basicamente, 2 grupos de garantias que eles têm. Um é de independência, de trabalhar sem serem manipulados ou influenciados politicamente, e outro grupo de garantias de imparcialidade, para que esse juiz, né, profira aí decisões de uma maneira imparcial, sem ser tendencioso. Então, eles têm 2 grupos de garantias, as garantias de independência, depois, no último slide, garantia de imparcialidade. O que são, né, as garantias de independência? Primeiro, a vitalicidade. Né? Então, esse juiz, né, ele passa a ser vitalício. Como é que, quando ele se torna vitalício? Após 2 anos do exercício, né, da magistratura, então ele passa no concurso, é empossado a partir dali 2 anos, desde que ele faça aquele concurso, né, aquele concurso lá,
de concursos oficiais que a gente viu lá no início, né? Então, são os dois requisitos, ele se torna vitalício. Com exceção de quem, né? Com exceção desse povo, né? Que vira ministro ou desembargador sem passar aí pela carreira no concurso público. A gente já acabou de falar, a regra do quinto constitucional, a hora que essa pessoa é indicada e é nomeada, ela não precisa trabalhar 2 anos e nem fazer curso, ela automaticamente se torna vitalício aí a partir da posse, né? Então, os ministros, né, os desembargadores aí que são nomeados, eles se tornam vitalícios, né, ganham a garantia da vitalicidade, logo são empossados. Além de vitalícios, outra garantia de independência é inamovibilidade. A garantia de que ele não vai ser nomeado ou removido para uma outra comarca, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo que aconteceu, porque eu não vou dar nomes, né? Mas aconteceu e eu conheço, né, a pessoa, e ele não tem essa garantia da inamovibilidade, que é o delegado, né? O delegado de polícia. Então, tem um delegado de polícia, né? Que ele atuou muito forte aí contra um esquema de corrupção numa determinada cidade aí do estado do Paraná. E ele mexeu com muita gente grande, né? Esse delegado de polícia e tal, ele mexeu com gente grande e tudo mais. E aí o que acontece, né? O delegado de polícia, ele é concursado, ele tem estabilidade, ele não pode ser demitido, não pode ser mandado embora. Só que o delegado de polícia, ele não tem essa garantia da inamovibilidade. Aí o que fizeram com esse delegado de polícia, né, que eu conheço? Simplesmente colocaram ele numa localidade do Paraná, numa delegacia, em que ela é controlada aí por crime organizado, enfim, né, num local em que dá medo de trabalhar, resumindo, né, como policial. Veja, o que foi isso? Olha, você mexeu com gente grande, você mexeu com político, então você, né, já que a gente não pode te mandar embora, a gente vai te jogar, né, no pior lugar possível para você trabalhar. Com o juiz isso não pode, né? Com o juiz isso não pode, porque isso é uma forma de intimidar, isso é uma forma de fazer pressão, isso é uma forma de manipular aí esse profissional. Então, para o juiz isso não pode, né? O juiz não pode, ele tem que permanecer aí no seu cargo e na sua comarca no qual foi nomeado. Isso é a garantia da inamovibilidade. Além disso, né, a terceira garantia de independência é a irredutibilidade de vencimentos. Ele não pode ter o salário cortado, reduzido, contado, enfim, né, não tem essa possibilidade de você reduzir os vencimentos aí do magistrado. Obviamente, seria uma forma de pressão, né, financeira. Então, esses três elementos, vitalicidade, inamovibilidade e redutibilidade de vencimentos, visam garantir uma atuação independente, né, uma atuação independente, sem ficar devendo favores para ninguém, sem ficar com medo de mexer onde não deveria ou de mexer com gente grande, né? Então, são garantias de independência. Além de garantias de independência, nós temos no artigo 95, parágrafo único, as garantias de imparcialidade. Ou seja, são vedações constitucionais para que o juiz, quando ele for julgar, ele faça um julgamento justo, imparcial, né, sem tender para nenhum dos lados, né? Então, quais são essas vedações que a Constituição impõe para que ele seja imparcial? Lá no 95, parágrafo único. Ao juiz é vedado exercer outro cargo ou função, salvo de magistério, né? Salvo uma de magistério. Então, vejam só, né? Uma de magistério. Se uma significa que ele pode dar aula em um lugar, ele também não pode querer dar aula em 5 ou 6 instituições. Uma de magistério. O juiz, né? A única possibilidade que ele tem de atuar que não seja na magistratura é como professor, né? Ele não pode fazer qualquer outra coisa. Além disso, ele não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo,
aqui é suborno, né? Imagine, você combina lá com o juiz e, ó, juiz, se você me der essa causa aqui, você fica com 10%. Obviamente que não pode, né? Isso é corrupção aí, é compra de votos e sentenças. Bom, além disso, ele não pode dedicar-se à atividade política partidária, né? Então, o juiz não pode apoiar candidato político, não pode se filiar a partido político, não pode nada disso, ele tem que ser imparcial. Além disso, ele também não pode receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, né? Então, ele não pode receber aí nenhuma mesada, nenhuma contribuição, não pode receber nada disso, né? Ele não pode ter nenhum benefício financeiro aí, além, né, da magistratura, e, obviamente, ele não pode exercer a advocacia, né, no juiz ou tribunal, do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento, por aposentadoria ou exoneração. Né? O que é isso? Esse inciso 5º aqui é trazer a famosa quarentena. Né? Então, vamos pegar o exemplo aí do Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro era juiz federal e pediu o quê? A exoneração. Né? Ele foi virar lá ministro. Para ser ministro, ele teve que pedir exoneração porque ele não podia fazer essa atividade de ministro de forma concomitante à magistratura. Aqui no artigo 95, ele não pode exercer qualquer outro cargo ou função. Ele teve que sair, né? Ele pediu exoneração. Não deu certo, não deu certo. E agora, né, ele quer advogar. Ele quer advogar. Ele pode fazer isso já de cara? Não. Ele precisa esperar um prazo de 3 anos, que a gente chama de quarentena, né, que na verdade não é 40, é 3 anos, né, então é um período de 3 anos, que ele vai ter que esperar para poder atuar, né, no juiz ou no tribunal do qual se afastou. Nesse caso, ele atuou aí na Justiça Federal. Vai ter que esperar 3 anos para poder voltar aí e advogar naquele tribunal. Né? Então, vejam que é mais uma forma aí dele não ter força e influência lá naquele tribunal, né? Porque seria muito fácil, ele se aposenta, vai lá e ele é amigo de todo mundo, ele conhece todo mundo, ele começa a usar sua influência para que o processo ande ou seja julgado a seu favor. Então, existe essa quarentena. Então, mais uma garantia aí de imparcialidade. Então, vejo, tudo isso, né, esse contexto aí vem formatar o Estatuto da Magistratura. Claro que, né, eu escolhi os incisos aí que têm mais relevância, que vale a pena a gente falar. Esse artigo 93, aí o 94 e o 95, eles têm alguns incisos adicionais, mas aí, né, cada um pode fazer a leitura lá e verificar com mais calma. Né? Então, basicamente, pessoal, vamos ver lá, o Luiz Henrique perguntou, uma pós-graduação ou mestrado conta? Não, né, não conta. Atividade jurídica é você exercer uma atividade jurídica, né? Então você pode fazer pesquisa, né? Pesquisa jurídica, você pode participar de grupo de pesquisa, você pode ter bolsa de pesquisa, ser um pesquisador, você pode ser bacharel de direito como assessor, pode, enfim, né? Mas não só a pós-graduação não é atividade jurídica, é um curso, né? É um curso, então não conta aí como atividade jurídica. O que o pessoal costuma fazer, na maioria das vezes, é tirar o AD mesmo, e aí eles entram com um processinho ou outro, né, ou às vezes até assinam em conjunto com outro advogado, só para ter aí essa prova desses 3 anos. Né. Então, às vezes, eles nem advogam, nem tem escritório, nem nada, eles só combinam com algum amigo, posso pôr meu nome junto, só para eu comprovar lá os 3 anos. É o que alguns fazem, né? É o que alguns fazem. Bom, pessoal, então, só relembrando, né, não esqueçam de responder a atividade de frequência, ela é necessária aí para os 40 pontinhos, né, de vocês, a fração aí conforme, né, a quantidade de respostas. E aí, né, fico à disposição para dúvidas. Vamos ver, o Anderson escreveu lá um texto, vamos lá. Em relação aos juízes condenados por algum motivo, são afastados são enquadrados. Alguns sim, Anderson. O que acontece? Dependendo da punição,
né? O CNJ, quando um juiz comete aí alguma infração, alguma coisa, ele é julgado, mas ele é julgado por um órgão dentro do Poder Judiciário, que é o CNJ, e aí existe uma hierarquia de punições, né? Hierarquia de punições. A mais grave delas, nesse âmbito administrativo, é a aposentadoria compulsória, né? Então, eles são tirados né, eles não podem mais serem juízes e eles são compulsoriamente aposentados. Só que aí é que entra aquela grande discussão e a imprensa fica louca com isso, porque eles são aposentados compulsórios, mas com vencimento integral, né? Basicamente, ele não trabalha mais, mas fica em casa ganhando salário cheio, né? Então, mas é aquilo, né? São as garantias constitucionais lá que eles têm. Então sim, né? A resposta quando é um caso mais grave, porque eles têm advertência, eles têm censura, eles têm um rol lá específico de penalidades. Bom, pessoal, então, agradeço aí a paciência, agradeço aí a compreensão de todos. Semana que vem a gente volta. Aula normal também, live aí, eu mando o link, coloco o material lá para vocês ao longo da semana. E aí a gente volta a se falar na próxima quarta-feira. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, boa noite.